porque eu era um bancário. Aí você vai, eu ia para Fenite, eu ia para Francal, para feira de calçado, para feira de moda, e isso arracha a sua cabeça. E fazendo o curso de administração, foi legal por causa disso. Então eu aprendi a marketing na administração, eu tinha marketing na cooperativa. Uhum. Para os meninos que faziam legislação trabalhista, era um saco. Para mim, não. Nós tínhamos 100 funcionários na cooperativa, então foi outra escola muito grande, o varejo. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse você já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades aí do mundo da saúde para, de alguma forma, conseguir humanizar essa nossa saúde, um tanto quanto sombria nesse momento delicado que nós estamos passando aí de sistema de saúde e sempre tentando privar pelas cabeçadas, pelos erros, que é onde a gente mais aprende, apesar de todos os convidados, vocês saberem muito bem virem sempre tentando mostrar suas credenciais, suas vitórias e suas conquistas, que obviamente vamos abordar aqui também. Hoje temos aí uma super celebridade que o grande evento de Gurupi, de Tocantins, conseguiu me conectar de uma forma muito forte. Estou muito animado e muito feliz aqui de conhecer melhor a história de José Antônio Diniz, administrador, hoje presidente aí da Caixa de Assistência Oswaldo Cruz, da Fio Saúde, ex-diretor da Cassi, 30 anos de Banco do Brasil, jornada gigantesca aí de muita história, ex-presidente da Unidas e co-founder da ConnectGene, a empresa rainha de testes genéticos aí no Brasil, que está aí mudando o mercado. Fala, grande Diniz, tudo bem? Ô, Ricardo, é um prazer muito grande falar com você. Você é generoso, né? Nós nos encontramos no fim do mundo, onde pouca gente já foi, né? E foi assim, eu acho que a grande recompensa de ter ido para o Gurupi foi conhecer a sua pessoa aí, tão simpática e generosa. Então, eu só tenho a agradecer a você. Aquilo ali foi bom mesmo, né, Diniz? Tava É, 3 horas que a gente pegou, é, depois de um voo longo, né? A é, gente saiu junto do Rio de Janeiro sem saber, né? eu viajei 3 dias para falar 20 minutos, né? Mas valeu, porque eu te conheci. Né? Agora, vê se edita essa super celebridade aí que não corresponde à verdade, tá bom? É, mas Não, é uma alegria não, muito não. grande E estar com você. eu ainda tenho uma outra característica, peculiaridade aqui, que você não sabe. Eu tinha te falado que estava marcado para gravar com o Anderson. Anderson teve um problema também na minha gravação, assim como no nosso evento de Gurupi, tá? E olha aqui, ó. Vai, Anderson É, tá aqui pra. Eu tô para fazer agenda aqui, tô negociando com a secretária dele, mas ainda não fiz agenda com ele, hein? porque Fugir de mim, ele é mais Diniz. importante. Não, ele é mais importante. Ontem ele estava falando no Senado Federal, pô, teve na Comissão de Assuntos Sociais do Senado lá, e ele estava falando sobre essa questão do cancelamento dos planos de saúde. Mas vamos lá, você falou da Connect Gene, né? Eu de fato, tá, Me conte quando é que começa essa história da Connect Gene? tá. Desde 2011 eu estudo genômica aplicada à saúde, né? Eu preciso parar num paninho de fundo aí, né? O projeto Genoma Humano começou em 1990 e terminou em 2003. Foi uma grande viagem do homem para dentro de si mesmo, quando pela primeira vez foram sequenciados todos os genes humanos, né? E é interessante que reuniu cientistas do mundo todo. O primeiro sequenciamento custou 3,2 bilhões de dólares, né? E a partir daí se desvendou várias questões, se gerou muito conhecimento, tanto relacionado à pesquisa pura, à agricultura, mas principalmente na área da saúde, né? Trouxe algumas curiosidades também. Se descobriu que nós temos, por exemplo, menos genes do que o milho, né? Do que o cereal, o milho. O milho tem cerca de 40 mil genes e nós temos genes codificados, algo em torno de 20.500 a 22 mil.
Então, depois daí, eu estava trabalhando numa época em São Paulo e tem um amigo que foi presidente da Cassina na minha época, João Alfredo, um amigo querido. Ele falou: você sempre disse nas suas palestrinhas, ele falava isso um pouco para jocosamente, né, que na medicina era a única área em que o avanço tecnológico não reduz custos. Mas eu conheci um Uhum. laboratório de genética aqui em São Carlos que eu acho que ele está voltado aí para a medicina personalizada, que pode vir a reduzir custos, né, até baratear o tratamento. Eu fui lá conhecer. Aí conheci o professor Euclides Mateus Júnior, que era dono desse laboratório. Ele tinha um laboratório de genética de fazia paternidade de humanos e bovinos Uhum. e, e forense também. Esse do CSI aí analisa se uma bituca encontrada na cena do crime foi usada pelo suspeito, né? Enfim. Mas isso estava virando commodity. E ele, como ele era professor orientador de mestrado, doutorado no UFSCar, ele sabia que na área da saúde ele mais conhecia, onde mais cresciam os conhecimentos, se usavam os conhecimentos advindos do projeto Genoma Humano. E aí eu comecei a conhecer, a me interessar. Ele começou a contar, por exemplo, que existe um vírus chamado, que, uma doença chamada babésia, ou erliquiose, que é uma doença de um vírus que a gente adquire em contato com cachorros. Então, era um dia, os veterinários eram mais predisponentes a isso, né? E esse vírus, quando ele entra no organismo, ele fica alojado lá numa das artérias do coração, num dos vasos do coração, e quando ele aparece algum sintoma, ele já fez algum estrago importante lá. Então, havia como se fazer um teste genético para identificar esse vírus antes que ele se. Então, era um teste, já era um produto, por exemplo, que poderia ser feito, né? Ele Uhum. teve uma aluna dele de doutorado que testou 30 veterinários da cidade de São Carlos e conseguiu lá 10 a 15% tinha esse vírus e não sabia. Né? Aí a gente ficava pensando nisso, ou seja, é uma coisa para você desenvolver um teste e levar para um congresso de veterinários. Né? Ele falava, é possível que o mesmo sangue do teste do pezinho, aliás, amanhã é o Dia Nacional do Teste do Pezinho, a gente fazer sequenciar o exoma da criança, identificar, por exemplo, a predisposição dela para desenvolver as 200 doenças mais prevalentes. Eu lembro que na época a gente conversando isso, talvez numa mesa de bar, e eu falei, pô, esse teste vai se chamar Baby VIP, né? Por coincidência, a gente não desenvolveu esse teste. Depois a gente foi investindo em alguns maquinários, aprendemos a fazer um teste farmacogenético analisando 2 genes, enfim. Mas a gente via que um laboratório pequeno, ele desenvolver, ele não consegue concorrer, né? Quando a gente analisava 2 genes para alguns antidepressivos, para a estatina, tinha um laboratório americano que fazia 38 genes. Aí veio a ANS e colocou alguns testes genéticos no rol da ANS, né? O BRCA1, BRCA2, inclusive, que era marcador para câncer de mama, e estava recente o episódio da Angelina Jolie, que tinha tirado as mamas, depois tirou os ovários também, porque a avó dela tinha tido câncer de mama, a mãe tinha tido câncer de mama, e ela pegou como uma forma de se defender, né? Isso. Então a gente imaginou que isso fosse bombado e vender, até porque o câncer é mais prevalente nas mulheres, né? Uhum. Mas e a gente aprendeu a fazer esses testes também do rol da ANS, mas a demanda ainda era pequena, não era tão grande. Até que depois de ter investido algum dinheiro lá sem retorno, eu resolvi criar. Era privado, Diniz? O laboratório era privado ou É era privado. vinculado à Era, universidade? não, era privado o laboratório. Ele era professor de orientação de mestrado e doutorado, é ainda, porque era uma forma dele ter contato também com o mundo acadêmico que há de mais avançado nessa área. Né? Mas o laboratório já tem mais de 20 anos. E, bom, mas aí eu resolvi fazer como se fosse um spin-off do laboratório, mas não é. Eu falei, não, eu vou criar uma. A gente também começou a fazer o exoma, que era mapear os 22 mil genes conhecidos, a gente aprendeu a fazer. Só que cada vez que você ligava a máquina, era 5 mil, porque os insumos eram todos importados, os kits reagentes, né? Então, e a gente descobriu que se você extraísse o DNA do sangue, mandasse para a Coreia, eles faziam por US$ 600. Aquilo que custou 3 bilhões e 200 milhões no primeiro sequenciamento, hoje já custa menos de US$ 300, né, na Coreia, mesmo nos Estados Unidos. Né? Então,
eu falei, não, vou criar uma plataforma digital, vou prospectar o que há de mais avançado no mundo em termos de testes genéticos para tirar um pouco o Brasil do atraso. Porque, Uhum. infelizmente, nós somos muito atrasados em relação a isso, no que se chamou, já se chama lá no Hemisfério Norte, de medicina de precisão, né? Os americanos já vacinam que eles falavam no artigo que eu li há uns 3 anos, que em 5 anos não ia ser possível fazer clínica médica sem o auxílio da genômica aplicada à saúde, né? E aí, claro, eu não quis começar com diagnóstico, porque os grandes grupos brasileiros já fazem diagnóstico, principalmente em oncologia. O primeiro contrato que eu consegui foi com esse laboratório americano que eu mencionei. Ele tinha um relatório que fazia 90 testes, 90 medicamentos ele analisava, e analisava 38 genes, né? E depois tenho um sócio que é médico, o doutor Paulo Magno do Bem, ele também é um médico empreendedor, ele tinha um bom contato com a embaixada da Inglaterra em Minas, ele mora no Espírito Santo hoje, e ele conseguiu que a gente trouxesse um teste nutrigenético que era feito em Londres. Uhum. Ele tinha 3 relatórios. Então a gente lançou também esse. Paralelamente, a Mendix, que é o maior laboratório de genômica do Brasil, eles lançaram um teste da bochechinha, mais ou menos na linha daquilo que a gente bolou lá em São Carlos em 2011, que eu chamei de Baby VIP. Sim. E hoje eu tenho um teste na minha plataforma que chama Baby VIP Teste da Bochechinha. Ele é um teste que ele amplia o teste do pezinho, que analisa 6 doenças de cunho genético, e o teste do pezinho ampliado, que também já é coberto pelo SUS, que analisa 50 doenças, mas ele amplia para 340 doenças graves, silenciosas e, o mais importante, tratáveis na primeira infância. Ele não põe doenças que não são tratáveis e que se manifestam na primeira infância. Então, é um teste muito importante, porque, por exemplo, Eu podia aquele ter uma recomendação de execução em toda criança, né, Diniz? toda criança deveria fazer, porque embora ele trate de doenças raras, são 340 genes marcadores para 340 doenças raras, no Brasil, estima-se que haja 13 milhões de pessoas com doenças raras, e 80% dessas doenças se manifestam na primeira infância. Eu vou dar a fibrose física, por exemplo, também é analisada no teste do pezinho, é uma dessas doenças. É, Não, pega o exemplo da filha do Thiago Leifert, né, do o Tiago retinoblastoma, Leifert, né? então, o único câncer que ele analisa é o retinoblastoma, Poxa, que é da aí. sua área, inclusive. Por quê? O retinoblastoma, se você detecta logo ao nascer, antes que surja a mancha no olhinho, as chances de cura são altíssimas. E o Thiago Uhum. Leifert mesmo, ele quase, a bebê dele ainda era bilateral dela, né? Ele fez grandes campanhas, inclusive, quase uma vez eu fiz contato com a, a esposa dele para tentar entrar numa das campanhas, que ele fez uma campanha em 9 shoppings do Brasil, né? Para tentar até sortear alguns SES, mas era muito em cima, não deu tempo, né? Então a gente faz, né, no dia acho, 29 de setembro, que é o Dia Nacional do Retinoblastoma, eu faço alguns posts e tal. Eu não, eu procuro, busco ter muita ética nisso, porque a gente também assustar as pessoas, fazendo propaganda assustando as pessoas, não é legal. A gente prefere fazer mais uma mensagem de que é a prevenção do bebê, né? Que são Uhum. doenças assintomáticas. Então, não é para pessoas, crianças já que nascem sindrômicas. Para esse tipo de criança já existe um outro tipo de teste, que é um de doenças tratáveis, que a gente faz também. Acabamos de fazer um, inclusive, Ah, choveu mas lá eu acho que eu acho que as pessoas têm muito pouco conhecimento, Diniz. Eu acho que é uma baita de uma oportunidade, né? muito pouco. Eu Isso concordo médicos com também. você. Não é uma Né? obrigatoriedade, né? Mas, poxa, Não, não como é. Mas oportunidade. eu tento fazer um trabalho quase que missionário junto aos pediatras, né? Para mostrar para eles a importância do teste. Os pediatras, principalmente que atuam em UTI neonatal. Hoje eu estou fazendo uma parceria com o Dr. José Maria, que ele tem um site chamado Neoped Hub, e Ah, pô, ele, daí. Zé Maria saiu o episódio dele tem 2 semanas, pô. então, ele é um cara, hoje nós somos parceiros, que eu vou começar a Pô, que colocar os legal, vídeos que dele. Ele bacana. tem lá, eu tenho até o nosso logo lá no site dele, como um dos parceiros, porque ele é fã desse teste nosso. Ele vai me ajudar a divulgar também, né? Pô, vai, pô, e Zé Maria tem uma influência aí dentro. Ele tá agora explodido no digital, agora com esse negócio da Neopad Não, dele. ele tem
65 mil visualizações em alguns posts dele. Ele aprendeu rápido, viu? Ele é craque já Não, nessa craque, craque. E é, tá fazendo com muita qualidade. muita qualidade, né? E então, mas o teste que é meu carro-chefe, não foi nem o nutrigenético e nem o é um teste farmacogenético, né, que hoje eu já não faço mais nos Estados Unidos, é feito em Toronto, no Canadá, foi onde eu encontrei o teste que eu encontrei mais avançado em termos de testes farmacogenéticos, mais robusto tecnicamente, porque você sabe, todo dia estão sendo publicados estudos que relacionam gene com a forma como nós metabolizamos medicamentos, né? E isso é importante porque, Carlos, porque quando um laboratório define a dose da bula do medicamento, ele faz aqueles ensaios clínicos, que você, como médico, sabe melhor do que eu, e testa lá milhares de pessoas e vai testando, né? 10 miligramas, 20 miligramas, 82% se deu bem com 20 miligramas. Foi o melhor resultado encontrado. Essa é a dose da bula. Só que as Uhum. pessoas são diferentes da forma, em várias coisas. Você sabe que nós somos iguais em 99,5% dos nossos genes. Esse meio por cento que faz, define a cor dos seus olhos, define o seu biotipo, o formato, o seu cabelo, se você tem predisposição a calvície ou não, e também a forma como você metaboliza alimentos, metaboliza medicamentos. Então, isso que são os achados que a genômica tem trazido. E isso depende de estudos que são publicados todos os dias. E hoje já há instituições também que classificam esses estudos em níveis de evidência. Então, são instituições sem fins lucrativos, um chama CEPIC, é a sigla, fica nos Estados Unidos, o outro é o Farm-GKB. Eles são agências que classificam e os nossos relatórios, até o nosso relatório, o nosso laboratório canadense, ele faz só isso, só faz teste farmacogenético. Então, ele é altamente especializado nisso. Ele deu até uma depurada no site para não trazer informações que pudessem, ainda em preliminares em termos de evidências, né? Então, a gente tem um teste muito robusto tecnicamente. Temos três tipos de teste. Os dois mais importantes dele, um eu chamo de Farmagen Dor e Saúde Mental, que é voltado para psicoterápicos. É na psiquiatria onde mais se usam os testes farmacogenéticos. Por quê? Porque os efeitos colaterais são muito deletérios, você sabe disso como médico melhor do que eu, né? São efeitos colaterais. E também porque há vários estudos publicados, e eu ponho isso também no meu blog, no meu site, que mostram que 30%, o médico fica fazendo o quê com a gente? Ensaio e erro, quando a gente se descobre com um Uhum. problema de depressão. E 30% não respondem bem ao primeiro esquema de tratamento, 7% não responde bem até o terceiro esquema de tratamento e abandonam os tratamentos. Então, o que a farmacogenética faz? Ela usa, é o encontro da farmacologia com a genética, né, que se vale dos dois principais vetores pilares da farmacologia, que é a farmacocinética e a farmacodinâmica, e ela nos classifica em quatro tipos de metabolizadores. O normal e o intermediário se beneficiam da dose da bula, dos 20 miligramas que eu te falei, do meu exemplo. Já o metabolizador ultra rápido, como diz o próprio nome, ele expele muito rapidamente. Então, o médico, nesse caso, se ele tivesse a informação que eu sou metabolizador ultra rápido Uhum, para uhum, uhum. fluoxetina, ou ele vai aumentar a dose, ou ele vai mudar de medicamento para um em que eu seja metabolizador normal. O laudo traz essa informação para o médico. Então, ajuda muito na assertividade da prescrição dele, né? E você vê, os efeitos colaterais são é, alucinações, enjoo, de ações suicidas, são efeitos colaterais muito graves. Por isso que esse teste ele faz diferença na vida de muitas pessoas, principalmente naqueles chamados resistentes ao tratamento da depressão. Então, eu faço um trabalho muito também missionário junto aos psiquiatras, divulgando o nosso teste, né? Muitos deles têm preocupação de não saber. E a chegada é direta, Diniz? Como é que o cliente ou o paciente pode chegar até vocês? Ele chega por algum Então, geneticista? normalmente é o próprio.
é um produto B2B2C, né, cara? A pessoa entra no meu site e compra. Muitos compram, eu não sei quem é o médico que indicou, né? Mas normalmente é o médico que recomenda. Fala, ó, nós já tentamos 2 esquemas de tratamento, vamos fazer um teste farmacogenético. Normalmente é assim que acontece. A pessoa entra no site, compra, eu disparo o kit, eu sou uma empresa de logística, na verdade, né? Com instruções de coleta, tem um vídeo que ensina a fazer a coleta. O material biológico são células da bochecha, então não tem sangue na parada, né? É fácil de a própria pessoa fazer a coleta. Ela devolve para mim Aham. por logística reversa, pelo SEDEX, eu mando para o Canadá e entrego o relatório, inclusive num aplicativo que nós desenvolvemos para a pessoa ter sempre essa informação em mãos. O teste farmacogenético vale para toda a vida, né? Então, vale, por exemplo, para você, quando for fazer uma cirurgia, mostrar para o seu anestesista qual que é o anestésico que melhor funciona para você, né? Então, ele traz informações importantes, mesmo para medicamento que você venha tomar no futuro, né? E então a gente é um diferencial nosso entregar o teste E no é, aplicativo. é único, Diniz. Eu não preciso fazer várias vezes, não? Não Não, tem. esse é um grande diferencial do meu laboratório também, que nenhum laboratório no Brasil faz, que ele, a cada 6 meses, ele atualiza os relatórios com novos medicamentos e novas evidências surgidas daqueles medicamentos. Então, é um teste para o resto da vida. E eu Que faço legal. isso sem custo adicional, tá? E o outro teste ele é mais completo. Ele atinge 40 áreas terapêuticas, se chama Farmagem Total. Inclusive, muitos quimioterápicos. Eu tenho feito um trabalho muito grande junto aos oncologistas também, e muitos cardiologistas. Uma pessoa que sofre infarto, por exemplo, ela toma um combo, né? Ela toma antihipertensivo, ela toma estatina pra, por causa do colesterol, ela toma antiplaquetário, ela toma anticoagulante. Então, essa pessoa, com certeza, ela é uma polifarmácia. Polifarmácia é considerada que toma mais de 5 medicamentos diários. Ele tem há vários artigos, também. Tudo que eu faço também é com base em artigo, né? Eu até falei para você, quando você foi generosamente me convidou para essa conversa agradávelíssima com você. Eu falei, olha, eu até sou doutor, né? Mas não sou médico, eu sou doutor de saúde pública, né? Mas a gente faz esse trabalho e esse problema do médico não conhecer, ele também existe nos Estados Unidos. E mais da metade dos médicos americanos se formaram antes do projeto de Genoma Humano. Então lá também é uma dificuldade de implantação. Mas aí já estão implantando na atenção primária à saúde. A Inglaterra já está fazendo para todos os seus velhinhos, pessoas acima de 65 anos que são polifarmácia, eles estão fazendo o teste farmacogenético, o Quais são os NHS. maiores centros, Diniz, Olha, os que você vê maiores as centros, pesquisas? os Estados Unidos, a Europa também está muito desenvolvida, a Espanha, o Canadá, também tem muitos, e a Inglaterra, eu não sei do conhecimento de muitos laboratórios lá, mas já está muito sedimentado o conhecimento da importância do teste na Inglaterra. E tem muito estudo Então, no Oriente também? tem Ou muito não? estudo na China, muito estudo, né? Os chineses também estão bombando. Não, porque isso É, é game point, né? Tipo, é. game change, quer dizer, muda completamente. Vai mudar o mercado de uma Vai forma. mudar, vai mudar. Todos nós vamos ter no nosso prontuário médico as nossas indicações genéticas, né? Eu deverei lançar um outro teste agora que vai trazer também predisposição ao desenvolvimento de doenças, né? Então, isso é importante também para tudo isso. Mas eu gostei do farmacogenético, que ele, da chamada medicina de precisão, na minha opinião, ele é que mais materializou essa medicina personalizada, né? E ele deveria ser feito por todo mundo, como você disse. Mas ainda tem um custo médio que não é acessível a todo mundo no Brasil, né? Mas que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas e isso nos dá muita gratificação, né? E então é isso. Hoje, o que você acha de maior bloqueio hoje é a questão de custo mesmo, porque o acesso é tranquilo pela. Não, a questão de Qual custo, que é o site de vocês, Diniz? Merchan aqui. www.connectgene.com. Connect com N só, Tá. connectgene.com, tá? É, Botar na bio aqui embaixo também. tá. É, nossos grandes desafios é trabalhar os médicos, a formação desses médicos, né?
Eu tenho uma farmacêutica no meu time, que ela é doutora em farmacogenética, a doutora Carolina Dagner Hernandes. Ela está fazendo pós-doc agora no Unicamp. E ela fez o doutorado dela em farmacogenética, sanduíche, lá na Suécia, naquela faculdade que eu esqueci o nome agora. Então ela tem, toda semana ela nós escolhemos um artigo e ela faz um resumo, a gente faz um e-mail marketing para os médicos que estão no nosso meio e a gente também dispara no WhatsApp Business, um grupo de médicos que nos acompanham, e a gente publica no nosso blog. Toda semana sai um artigo desse, né, nosso. Que é uma forma da gente estar mostrando para os médicos, e a gente oferece também esse apoio dela na interpretação dos relatórios, um outro diferencial da Connect Gen. O teste do bebê também, porque do teste do Isso daí bebê é uma luta de vocês, hein, Diniz? é uma Essa luta, história é uma da luta. educação médica. Então, e como com poucos recursos, como é próprio de uma startup, né? Você vê que eu sou um velhinho empreendedor, né? Mas eu gosto muito do tema, sou muito apaixonado. Eu tenho outros dois médicos também que são sócios, e um deles é um neuropsiquiatra aqui do Rio de Janeiro também, que ele prescreve já há uns 8 anos, antes de ser meu sócio, né? Ele usa muito. Ele é um neuropsicogeriatra. Tá, então, Então, peraí, tá quanto tempo que você tá nessa batalha aí? eu estou há 5 anos, desde 2019. 5 anos? É, 5 anos. Hoje Ah, nós tua filha menor já tinha nascido já, né? ela tinha nascido já. Eu tenho uma filha de 13 anos, né? A Maria Eduarda. E, Aí e ela já tinha então nascido. você tava super jovem, né, pô? Ah, filha nova, A gente é obrigado a se empreendimento modernizar um novo. pouco, né? Eu fazia a gestão do plano da Fiocruz, que é dos servidores da Fiocruz, que é um plano que tem 33% com mais de 60 anos, ou seja, é um grande desafio. Sou diretor-presidente lá, já estava terminando o doutorado em saúde pública na ENSP, onde eu estudei, avaliei o nosso programa de gestão de doentes crônicos, e começando a startup no mesmo ano. Claro que eu quase que pitei, né? Mas estou aqui. Esse doutorado é que você fez curso com o Gonçalo? Não, com o Gonçalo, eu fiz uma especialização com ele, uma especialização em administração de sistema de saúde barra administração hospitalar, de 1.280 horas, não existe mais isso, né? Fiz na Faculdade de Saúde Pública da USP, e depois ele me ajudou a entrar no doutorado que eu fiz. O doutorado meu, eu estudei judicialização da saúde, em 2010. Na época, a palavra judicialização não estava nem nos dicionários ainda, né? Então, eu estudei as ações judiciais da CACI. Foi um trabalho bem legal também que eu fiz com o saudoso professor Paulo Fortes, que já faleceu, foi meu orientador. E quem me orientou no doutorado foi a doutora Vera Lúcia Luiza, que é uma farmacêutica também, com pós-doc em Harvard, é uma pessoa que eu admiro. Aproveitando aqui o seu conhecimento e a oportunidade, a judicialização da saúde é o principal problema da saúde ou tem outros maiores? Não, não é o principal, embora ele é importante, né? Mas, principalmente nas autogestões, é, nós temos também judicialização. Mas eu acompanho isso, eu tinha 92 ações ativas há 5 anos e fechei o ano de 2014 com 92 ações ativas. Então, é uma flutuação aí, né? Não chega a ser tão relevante em termos para impactar o meu orçamento, né? Quando eu fiz a dissertação do mestrado, eu fui estudar isso mesmo. Tinha um diretor na ANS, às vezes, que ele fala, isso não é importante não. Mas ele era importante. Pra você ter uma ideia, eu comecei a estudar a CACI no ano que saiu, desde que saiu que surgiu a Lei 9656, foi em 98, Uhum. a lei que deu disciplina aos planos de saúde. Eu fiz de 98 até 2009, estudei 11 anos. Em 98, a CACI teve 6 ações iniciadas naquele ano. Em 2009, 1.176. Olha o crescimento. Isso. Porque também depois, em 1900, que veio também o Código de Defesa do Consumidor, mais a Lei dos Planos de Saúde, deu uma outra consciência para o consumidor, né? E uma outra proteção legal. Então, as ações cresceram de maneira importante.
E na CACI, no ano de 2009, ela representou as provisões técnicas, provisões judiciais para fazer frente a essas ações, ela representou 30% do resultado daquele ano. Então, não era pouco dinheiro, né? Mas na minha realidade hoje, não. Pode não ser o maior problema, mas é super relevante, né? Mas é relevante. Então, o maior problema são as novas tecnologias em saúde, o envelhecimento da população, a acumulação epidemiológica, a gente conviver com doenças crônicas, doenças infecto-contagiosas, né? E antes a gente achou que estava na transição epidemiológica, mas agora não, né? Nós estamos mesmo na acumulação epidemiológica, né? A gente não deixou de ter dengue e passou a ter doenças crônicas e a conviver muito tempo com elas. Então, não é um desafio simples hoje o financiamento da saúde. E Mas, Diniz, voltando para o início de tudo, da é, onde que doutor Diniz sai? Onde é que você é, eu, nasceu, rapaz? eu sou, deve ter percebido que eu não sou carioca, pelo de vez em quando eu derrapo no sotaque aqui. Mais ou menos, né, pô? Eu nasci em Piracicaba, né? Eu nasci em Piracicaba, cidade do interior de São Paulo, mas eu fiquei lá só até uns 10 anos. E com 10 anos eu fui para o seminário de padre. Embora eu fosse filho único, né? Eu acabei sendo. Sabe aqueles testes vocacionais que faziam lá no quarto ano primário, né? O que você quer ser quando crescer? Tinha lá médico, engenheiro, advogado, padre. E eu era coroinha lá na Catedral de Piracicaba, eu gostava, né? Até quando eu levava a batina para minha mãe lavar e eu ficava o dia inteiro de batina, era meio carola, assim, eu gostava. Daí eu falei, bom, eu quero ser padre, né? Aí eu era um padre que estava fazendo aquele teste, e ele apareceu lá em casa. Aí, cara, minha mãe falou, mas padre, é meu único filho, né? Ele falou assim, não, mas Deus há de prover a senhora. E como minha mãe sabia que eu estava vivendo uma situação de dificuldade financeira, né? Eles falaram, bom, pelo menos ele vai estudar, né? Minha mãe teve um desprendimento muito grande, né? Pergunte para as mães de hoje se ela deixaria. Eu tinha, não, eu completei 11 anos já no seminário. Fui com 10, incompleto, 11 incompleto. E aí eu fui ficando, cara. Eu gostei da vida do seminário, de Mas peraí, o trabalhar seminário era onde? em É, Ribeirão Preto. em O seminário era em Ribeirão? E você Ribeirão vai Preto. sozinho para Ribeirão? Vou sozinho para Ribeirão. Vou sozinho e. A tua mãe acabou liberando no final. Ah, ela acabou liberando porque eu ia para um lugar onde ia estar com o meu estudo garantido, né? Ela teve esse desprendimento, né? Mas sofreu muito como sofreria toda mãe que E teu pai também, perdesse. eles eram casados na época? Eram casados, continuaram casados, até já morreram há bastante tempo. Mas e, e eu ia a cada 6 meses para casa. E ela também tinha uma dificuldade, não era sempre que conseguia me visitar. Foi um período, mas eu sempre fui um menino assim que minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito. Essa veia de empreendedor, eu acho que eu trago deles, sabe? Um dia eu estava pensando nisso, porque meu pai foi metalúrgico, minha mãe ela começou como cabeleireira, depois ela teve uma escola de corte de cabelo. Minha mãe tem meio ano primário. Depois ela começou, que eram os primórdios de um buffet, ela fazia salgadinhos para festa e bolo. Depois ela e meu pai deixou a metalurgia, ela criou no fundo de casa, no barracão que a gente tinha, uma fábrica de anáguas e calcinhas de jersey. As mulheres antigamente usavam anáguas embaixo das saias, né? Saiote que chamava, né? Então, depois eles tiveram uma fábrica de colchão e de sofá-cama, aquele sofá-cama que dobrava e virava cama. Eles Sim, faziam sim. isso no fundo de casa. Você acredita nisso? Então, eles eram empreendedores, né? De várias iniciativas diferentes, né? Impressionante, né? É a história dele. Até que é interessante que eu fiquei 8 anos. E você fica até quando no seminário? Então, eu fico até 8 anos, porque quando chegou lá até o segunda série do fundamental, né? Vamos falar em linguagem de hoje, né? Os padres davam aula dentro do seminário. Até tem uma história interessante disso, porque eles mesmos davam aula. Então, o padre Mariane dava aula de português, o padre Pedro dava aula de matemática,
Só ele só não tinha um padre que soubesse dar aula de francês e de geografia. E aí, de aula de francês, quem veio dar era a dona Corina, uma pessoa da cidade. E de geografia era a dona Betinha. Então, eu tinha 13 anos. Essa história é legal, você vai gostar. A dona Betinha, ela dava aula fumando, sabe? E ela fumava cigarro, milícia, durante a aula, né? Não era politicamente incorreto, né? Imagina os 20, 30 moleque na sala, os hormônios todos pululando, né? Com 13, 14 anos, assistindo aquela aula. Eu, depois de anos, né? Quando chegou em 69, ela parou de dar aula para gente. E eu entrei em 67 no seminário, eu sou dela. Aí, eu lembro que eu ouvi uma história de que ela tinha sumido, é, ela era militante estudantil, ela teve que fugir do Aham. país. E eu fiquei com isso na cabeça, cara. Nunca mais eu tinha visto Dona Betinha. Corta para 2002. A Folha de São Paulo tinha uma revista todo domingo, só circulava na Grande São Paulo, chamava Revista da Folha. E todo final de ano ela fazia, o leitor faz a revista. Então ela fazia algumas sessões, né? Minha professora inesquecível. E aí eu mandei uma crônica, eu lembrei da história da Dona Betinha, e eu fiz uma crônica, e era uma crônica difícil, era de 900 toques, né? São 3 parágrafos. E eu contei essa história, né? Falei, é, a jornalista deu o título, eu mandei sem título, chamava assim, Tragadas Sensuais no Seminário, que eu contava a história aqui, e eu terminava dizendo que ela desencaminhou uma geração de sacerdotes, né? E ficava, porque a gente ficava, né, disputava a tapa, a bituca do cigarro dela, né? E aí acabou ganhando, e foi uma publicação. Quando o jornalista ligou para mim para perguntar se eu tinha uma foto da professora, eu falei que ela tinha sumido, que era militante estudantil, refugiada política, né? E eu falei, não, a história é verdadeira, né? E aí eu tinha um amigo que ele gostava de procurar, ainda não, já tinha. é, ele falou, falei, Milton, acho que não vai sair as cores porque eu não tenho a foto. Eu falei, não, me dá o nome dos padres que davam aula no lugar, na época dela. Aí eu falei, Padre Paulo Antônio Michelazzi. Ele achou esse Padre Paulo Antônio Michelazzi. Ele falou, a Beth é casada com um vereador aqui de Ribeirão Preto. Aí esse meu amigo falou, o vereador eu conheço. Pode deixar que eu vou ligar para ele. Chegou nela e ela mandou uma foto. Ela mandou uma foto e saiu na revista. E aí eu fui entender também, porque ela tinha 19 anos só, porque ela terminou o normal e foi dar aula no seminário. Ela tinha 19 e eu tinha 13. Então, e ela não era, eu achava que ela era sei, mas não era, ela era morena, tinha um olho um pouquinho puxado, né? Aí, cara, eu descobri que e aconteceu isso mesmo, ela fugiu, ela foi para o Chile, estava no Chile, de repente veio a Revolução Militar do Chile também, depuseram a Allende, ela teve que fugir, ela foi parar na Dinamarca. Aí é outra história, né? E aí eu vim conhecê-la, ela falou que foi muito legal. E o mais legal de tudo, eu vou pular, porque essa história é interessante, é que uns 3 anos depois que eu fiz isso, e ela caiu a ficha dela que ela tinha direito a ter uma anistia política, até uma verba, né? Ela entrou com processo e ela ganhou. E ela um dia me mandou uma mensagem falando assim, Denise, eu queria dizer que eu estou muito feliz, que eu recebi a minha anistia política e na sessão de julgamento, o relator leu em plenário a sua crônica. Foi uma prova que ela teve, né, de mostrar que ela tinha um Pô, rendimento. que legal! Legal isso. Então dava para fazer outra história, né? Outra história, outra crônica. Mas Ah, aí eu e isso é saí, aquela comprovação de fazer o bem, né? porque lá pelos 17 anos, eu já comecei a trabalhar. Eu comecei a namorar escondido, né? Porque aí não teve jeito, né? Me apaixonei por uma paroquiana lá e aí comecei a namorar escondido, foi um problema, até que eu resolvi, para abreviar, senão você não vai ter tanto tempo, eu saí do seminário, deixei o seminário, continuei estudando lá na cidade, né? Aí prestei o primeiro curso que eu prestei foi para medicina, né? Claro, todo mundo prestava o primeiro curso para medicina, mas
Eu não passei. Eu até fui bem no vestibular, mas não passei. Depois eu Ah, mas você acabei sai, fazendo você um ano. sai do seminário, você sai do seminário para fazer vestibular? Quando eu saí do seminário, eu já estava terminando o terceiro colegial, né? O terceiro ensino médio, né? Então eu já saí, fui morar numa pensão, pra ficar com a namorada, né? Estava apaixonadíssimo. Não casei com ela, era só A tua namorando. namorada, então, que te desvirtuou Me da vida de encaminhou padre. do sacerdócio, né? E aí eu fiz um ano de cursinho, já trabalhando, trabalhava no banco lá. Aí passei em educação física na USP em São Paulo. Ao mesmo tempo, eu passei no concurso do Banco do Brasil. Eu comecei a fazer educação física, trabalhando na Caixa Econômica Estadual à noite, era um curso muito legal. Um, sou amigo ainda dos meus amigos da educação física, pra você ter uma ideia, eles têm 45 anos de formado já. Mas eu não consegui me formar porque eu tive que começar a assumir no banco, e aí assumir no banco não teve jeito, né? E aí no Isso no Banco do banco, Brasil. no Banco do Brasil, aí eu comecei a fazer letras na USP, consegui fazer português e inglês, tem letras. Mas o banco tinha alguma necessidade de. Ele tinha algumas agências no norte do país de difícil provimento, como era o caso de. Eu me candidatei a trabalhar algumas temporadas nessas agências. Eu fui trabalhar em Vila Pacal, no meio da Amazônia, no Pará. Eu fui trabalhar em Caracaraí, Roraima, que você nunca ouviu falar. E fui trabalhar em Colinas de Tocantins. Foi o Não, mas terceiro isso aí eu tenho que lugar. falar aqui, pô. A gente chega em É, Tocantins, Diniz já é, conhecia tudo de Tocantins, poxa né? vida. Eu acho que foi por isso também que o Anderson me deu o golpe, sabe? Eu tinha uma lembranças boas do Tocantins, né? E aí, quando eu voltei, finalmente eu fiz um curso de administração de empresa, né? Fiz outro vestibular, passei em jornalismo e educação de empresa. Aí, a minha mulher, na época, falou assim, não, para de brincar de faculdade e vai fazer administração. Eu já estava no Banco do Brasil, né? Não tinha sentido. Aí foi isso. Aí, dentro do banco, eu Ah, tive você fez então faculdade depois dessa rodada toda. depois Quantos dessa anos de rodada pelo banco? Brasil. Então, eu tinha poucos anos de banco, eu tinha uns 2 anos de banco quando eu fui, eu era bem novinho. Esses lugares que eu fui eram muito inóspitos, não tinha nem E isso já tinha televisão. tido filho? Não, eu não tive filho no primeiro casamento. Eu não estava nem casado, era solteiro, né? Eu casei com Solteiro. tinha uns 24 anos nessa época. Então, eu fui para lá, eu fiquei um ano e pouco nessa rodando lá. Aí, quando eu voltei para minha agência de origem, que era a Agência Centro de São Paulo, e foi quando eu conheci minha primeira esposa. E aí, depois de uns 2 anos de namoro, a gente casou, mas não tivemos filho. E perdemos uma neném até na barriga, mas infelizmente ele não nasceu. E aí, depois de um tempo, eu fui trabalhar mesmo no Banco do Brasil, eu fui ano bancário no E Banco para que a faculdade? Para que você foi fazer administração? Administração de Aumentava a Empresas. remuneração? Como é que foi? Não, Que porque era o projeto? a gente eu tinha que fazer um curso superior também, né? Afinal, trabalhando no banco, embora o banco não exigisse isso, né? Mas É, exatamente, poxa. Isso que eu tô aqui indignado. Era o que? Era para ter série especial, pô? Se você fizesse alguma é, roubada aí mas, na vida, pô? mas eu tinha uma coisa, não sei se foi o seminário, me deu um certo pendor, assim, para trabalhar em coletividade. E nessa agência Centro de São Paulo, para você ter uma ideia, tinha 2.200 funcionários. Hoje, uma agência do Banco do Brasil, no máximo, ela tem 20 funcionários. Tinha 2.200 funcionários. Então, nós criamos uma associação dos funcionários da agência Centro de São Paulo. Chamava Satel Centro. Viu? O nome telegráfico do Banco do Brasil era Satélite. E, e a gente fez um campeonato, um torneio de várias modalidades na ABB, que era o clube local do Banco do Brasil. E, e, e os meus amigos me escolheram para ser o presidente dessa associação. Isso me projetou um pouquinho politicamente, né? Mesmo trabalhando no banco, mas era presidente da associação. A gente fazia o quê? Uhum. Fazia promoção de teatro, festa junina, campeonatos, né? Mas depois disso, isso me deu uma projeção política e o Banco do Que Brasil, na época, época é isso, Diniz? isso foi em 83. Tá? Logo que eu Tá. voltei lá do Norte, a gente fez isso, a gente criou essa associação. Aí eu
conheci um pessoal, o Banco do Brasil sempre teve muito, o associativismo é uma característica do Não, funcionalismo. peraí, um ponto antes de você entrar nesse assunto. Só situando um pouquinho aqui, nossa audiência, o que que era o Norte quando você foi para lá? Agora lá, a gente foi para Tocantins e várias oportunidades, aquilo lá crescendo de uma forma É, gigantesca. Mas situa um pouquinho aí. eu vou te falar, o primeiro lugar que eu fui, eu cheguei no dia 17 de dezembro, uma semana antes do Natal, chamava Vila Pacal, era uma vila. Pacal quer dizer Projeto Agropecuário Abraham Lins. Era uma usina gaúcha chamada Cotrijuí, aliás, nossa solidariedade total aos gaúchos, que foi para lá e o banco botou uma agência lá porque eles queriam avançar, aumentar as fronteiras agrícolas, né? Era a 2 quilômetros da Transamazônica e a 90 quilômetros de fugiu o nome, que é do município, que é o maior município do Brasil, eu vou lembrar daqui a pouco, e mais a 1.200 quilômetros de Belém. Pra você ter uma Uhum. ideia, lá não tinha nem telex. A única comunicação com a agência Centro Belém era por rádio. Você passava uma ordem de pagamento por rádio. Isso era 82, dá para você imaginar isso? Não tinha televisão, esquece, né? Correio tinha que buscar a carta, o malote tinha que buscar Altamira. Essa cidade ficava a 90 quilômetros. Não chegava malote do correio lá. Era um negócio meio. Você tinha. Morava no meio. Eu tinha uma macaquinha lá de, de mascote. Ela ficava comigo. Tem uma foto dela coçando a minha cabeça, assim, quando eu morei lá. Aí fiquei uns 4 meses lá. Depois eu fui para Caracaraí, Roraima. Em Caracaraí, Roraima, ó, teve em 82, teve o Mundialito do Uruguai. Nós não assistimos. Passava, em Altamira tinha televisão, mas a gente não. Vila Pacal, um abraço. Depois eu fui para Caracaraí, voltei, fiquei pouco tempo na agência, concorri de novo, eles me mandaram, eu fui bem avaliado como funcionário nessa primeira missão, né? Aí fui para Caracaraí, mais longe ainda, é acima do Equador, entre a Venezuela e a Colômbia, para você ter uma ideia. Então, em Caracaraí, tinha 4 mil, para você ter uma ideia, tinha 40 mil, 2 mil habitantes Boa Vista, que era. E só tinha mais um município, que era Caracaraí, com 4 mil habitantes. O resto era tudo vila, né? E lá ainda eu fui ser fiscal do Banco do Mas por que Brasil, né? essa maluquice, Diniz? O que que você ia fazer lá? Ganhava Porque bem? Tinha o banco adicional? pagava mais, o banco pagava diárias. Então, como eu era funcionário novo, eu ganhava pouco. Aí aumentava quase que 2 vezes e meio o meu salário. A diária correspondia uma vez e meia meu salário. Como eu não tinha onde gastar, ficava em alojamento do próprio banco, esses 2 lugares que eu te falei. Era da, eu na época eu corria todo dia, e tinha sempre uma quadrinha de futebol, eu jogava futebol, trabalhava no banco, jogava futebol, corria, né? Escrevia E carta. juntava o dinheiro todo. Escrevia carta para as namoradas, digitava o dinheiro todo. Aí voltava, aí trocava a cozinha da minha mãe, aí eu comprei meu primeiro carrinho, né? Aí eu fui para a Colina do Tocantins. Foi a cidadezinha melhor já. E, Tinha e- e- e cinema, isso aí você já tocava violão? já tocava violão. Então isso já era uma coisa legal também, né? Que juntava a galerinha, né? Eu aprendi a tocar violão para tocar na missa, né? Tinha um amigo meu que ele tocava e ele ia para um seminário maior, que quando ia fazer a faculdade já, ele me ensinou os principais acordes para eu tocar na missa. Eu aprendi assim. E, e lá em Colinas e Tocantins, o que eu tenho de melhor, de Caracaraí, o que eu tenho que você está perguntando aí, é porque eu fui fiscal do banco lá. Eu falei que eu não ia renovar. Eu tinha ficado 3 meses, mas demorava 10 dias para chegar uma carta. Eu estava com saudade. Eu era da Centro São Paulo. Eu era um burguesinho, acostumado a tomar chopp no Clube do Choro, né? E naquele meio de mato lá, fim de mundo. Aí eu falei que eu ia voltar. O meu chefe do setor de operações rurais lá falou: então eu vou botar você para fazer fiscalização. Eu falei: fiscalização do quê? Ele falou: você vai fiscalizar. Faz 2 anos que não faz fiscalização, as pessoas não vieram pagar o banco, você tem que pagar, fazer cobrança. Eu falei: meu, o que eu vou fiscalizar? Vai fiscalizar um pé de arroz. Eu falei: mas eu nem conheço um pé de arroz. Você vai fiscalizar, você vai ver se o cara plantou os 4 hectares que ele contratou no banco.
Eu falei, mas como é que eu vou saber que o cara plantou 4 hectares? Ele falou, e tem uma complicação, aqui eles não medem hectares, medem em linha, cada linha é 1,66. Eu falei, Mário, mas eu não, como é que eu vou saber? Eu vou chegar lá e falar para o cara assim, me mostra aí os 4 hectares de arroz. Não, com boa vontade você vai conseguir fazer. Eu fui, cara, mas aí essa é outra história. Aí a gente precisaria de um outro programa para contar, porque foi muito duro. Eu dormi em rede, em armazém, cibrazen, atolava, porque Roraima sabe muito, muito plano. Eu fui num cara, um motorista, um Curcelzinho, Oi, a toda a vida. e tua filha reclama que a vida é dura, hein? Pois é. E aí foi isso. Uma vez nós fomos fazer, o meu chefe tinha um Fiat 147 e nós Uhum. resolvemos fazer uma viagem para Lete, era a primeira cidade da Colômbia, para comprar leite em pó, né? E era tudo só de terra. Cara, que a gente estava indo em 5 dentro de um Fiat 147, era metade da agência, né? Quebrou a junta mocinética do Fiat. Putz, grila, e amanhã a gente não vai abrir, não vamos conseguir chegar. Então, era uma loucura, né? Nós não conseguimos chegar. Então, era uma vida muito, muito diferente do que os nossos filhos vivem hoje, né? Eles não têm ideia. Mas foi um grande aprendizado. Fui conhecer o que era o Brasil, que a gente não tem ideia, né? Quando a gente fala em miséria, desigualdade, necessidade, inclusive na área da saúde, né? É muito gritante lá, né? Então, foi E, pô, isso. Aí, como é que você chega na Cassi? então, só para acabar, em Tocantins teve uma outra curiosidade, que em Colinas do Tocantins, já era uma cidade melhor, cheguei a ter uma namorada lá, tinha uma sorveteria, tinha cinema, né? E, e aí a gente... Só que na cidade tinha uma característica, a energia da cidade era movida a diesel. Às 10 horas da noite, apagava tudo, sabe? Você estava tomando uma cerveja no bar assim, o cara disse, ó, última cerveja aí, pá, pum, acabou. Você ia a pé. Quando tinha lua, era bom. Você ia no escuro, voltava pro hotelzinho, tinha um hotelzinho, demorava, e o hotelzinho tinha gerador, né? Mas era um outro Brasil que a gente não imagina que seja aqui. Eu tive contato com esse Brasil, foi um grande aprendizado de vida para mim. Enfim, mas antes da Cassi, eu tive a chance de ir para a cooperativa de consumo. Eu fui diretor os bancos do Brasil tinham, como eu disse, muito Em associado São Paulo, né? Aí você em São volta para Paulo. São Então, eu Paulo, fiquei 8 anos volta no para a banco, estou agência, lá, estou faz lá a na agência, administração. faço administração, sou presidente dessa associação, aí isso me projetou, até me lançaram para presidente da ABB, mas eu perdi, que era muito novo de banco, tinha 8 anos de banco, e aí o pessoal da cooperativa me chamou para ser diretor. E aí o que era a cooperativa? Era um supermercado e uma loja de departamento. Tinha 11 departamentos, eu fui ser diretor dessa loja. Aí rachou minha cabeça, porque eu era um bancário. Aí você vai, eu ia para Fenite, eu ia para Francal, para feira de calçado, para feira de moda, e isso arracha a sua cabeça. E fazendo o curso de administração, foi legal por causa disso. Então eu aprendia marketing na administração, eu tinha marketing na cooperativa. Uhum. Para os meninos que faziam legislação trabalhista, era um saco. Para mim, não. Nós tínhamos 100 funcionários na cooperativa, então foi outra escola muito grande, o varejo, né? Quando eu estava preparando para voltar para o banco, aí o banco punha disponibilidade nesses lugares. Eu fiquei mais 8 anos aí, eu prestei Aí o banco já estava diferente. Você não era aquelas promoções automáticas, você tinha que prestar concurso para ser gerente, concurso interno. Uhum. Aí eu prestei, passei numa bolsa de gerente, e a Cassi estava começando a se constituir. O banco veio em 95 a crise bancária, é um pouco que está vivendo a Petrobras agora. A Petrobras funcionava dentro do departamento de benefícios da Petrobras. Hoje ela é uma autogestão, um CNPJ próprio. O banco estava fazendo esse movimento em 95, por isso que eu falo que é de 95. Em novembro, eu fui convidado para ser o primeiro gerente da agência, da agência no estado de São Paulo. Já tinha 110 mil vidas, só no estado de São Paulo. Aí foi que eu, neófito, fui estudar, conheci o Gonçalo, né? Ele foi consultor da Cassi na época, então eu convivi muito com ele, esse é meu ídolo, né, na área da saúde, foi um dos seus Mas e entrevistados. aí, ô Diniz, espera aí. Isso daí agora é bonito porque você passou a jornada e você virou aí uma referência no setor.
Mas na época você deve ter ficado em pânico, né? Como é que foi esse Porque pegar então esse. eu era neófito, né? Mas e na época já tinha um pessoal que fazia negociação. Era um negócio tão maluco. E para você ter uma ideia, até 95, até eu assumir, quem autorizava uma internação era o gerente da principal agência da cidade. Vamos dar um exemplo aqui. Campos dos Goytacazes, tinha um gerente do banco, tinha uma cacila, tinha alguns médicos credenciados. Quando algum médico pedia uma internação, era o gerente que autorizava. Quando pedia um exame, na época acho que nem tinha, já tinha tomografia, era o gerente que autorizava. Olha que loucura, Peraí, autorizava como tudo. assim, gerente autorizava, É, ele pô? autorizava, ele que tinha a autorização. Ele autorizava tudo. Quando nós chegamos, fomos criar uma central de regulação, vamos ter que, né, uma central de senha. Então foi nesse momento, vamos trazer os contratos que estavam nos vários centros de computação do banco. Quem negociava também o convênio era o gerente da agência. Quem assinava o convênio com a Santa Casa, com a Beneficência Portuguesa, era o gerente da agência. Passou a ser eu, o gerente. Eu que ia ter que. Então, eu tinha uma equipe que fazia isso na agência. E eles vieram constituir minha primeira gerência. Eu aprendi com eles. Aprendi fazendo, né? E fui estudar. Aí eu fui estudar, fiz Ah, então estudo. você teve uma oportunidade de crescer, pô. Você conseguiu Então, melhorar um negócio que era muito amador, né? era muito. Eu aprendi muito, porque a Cassi não tinha um funcionário no CNPJ dela. Era tudo estagiário ou funcionário do banco. Então, eu cheguei, inclusive, na hora que nós fizemos essa transição, né? Transformar, criar o primeiro plano de carreira. Caramba, Aí, em Diniz, isso é 2000, eu fui história, ser hein? diretor. Em 2000, eu fui ser diretor. E ainda não estava tão estruturado assim, não. Sabe? Já tinha, era uma empresa que tinha mais de 50 anos, né? E não tinha ainda um plano de estratégia de tecnologia da informação. Eu ajudei a fazer já como diretor. Uma Quantas política de vidas a gente recursos está humanos. falando, Diniz? Na minha época, tinha 550 mil vidas. 550 mil na tua 550 mil época? vidas. E aí eu fui ser diretor. Caramba, Como eu tive rapaz. essa escola da gerência, isso foi importante. E a Cassi tem um modelo de gestão um pouco complicado. São dois nomeados pelo banco e dois eleitos. Eu fui um dos eleitos. Eu fui apoiado por uma associação. Normalmente, quem apoiava eram os sindicatos. E um sindicalista para lá, que não sabia nada da área da saúde, do Uhum. mercado de saúde. Eu cheguei com esse privilégio de ter tido 5 anos como gerente na ponta. Então eu cheguei, né, eleito e tal, então pude vivenciar também essa grande estruturação da Cassim enquanto empresa. Isso foi rico para mim, muito rico em aprendizado. Fiquei 8 anos, fui reeleito como diretor. Depois eu E já aí, saí. esse momento que eu te interrompi antes, Gonçalo te ajudou. Gonçalo era consultor da Cassim. No momento que ele estava querendo mudar o modelo assistencial, investir em clínicas próprias, modelo decalcado do SUS. Sabe? Eu aprendi muito. Tem frases do Gonçalo que eu trago hoje, que eu uso na gestão até hoje. E eu estava te falando, e lá na CACI também foi interessante, porque a gente teve que estruturar as diretorias de maneira diferente, contribuir muito para a estrutura organizacional nova da CACI. Claro que eu contribuí, eu não era um quarto, era 25% da diretoria, né? E uma diretoria colegiada, tudo era negociado. Mas foi um período bastante rico, em que esse amigo, eu tinha muito bom contato com o diretor de recursos humanos do banco, e pedi para ele que ele nomeasse presidente da CACI o consultor técnico do banco, que era um consultor de toda a diretoria, que era o João Alfredo. Esse amigo que depois mudou para São Carlos e me apresentou a Genômica Aplicada à Saúde, né, que eu vim ter contato. Então, o mundo dá volta, né? E aí, depois disso, acabou meu mandato, eu fui convidado pelo doutor Figueiredo, Luiz Fernando Figueiredo, para trabalhar na Tempo. A Tempo era uma empresa que fazia back-office de autogestão. Tempo Assiste. Foi um conglomerado, ela tinha odontologia, 400 mil vidas, comprou muitas empresas de odontologia na época, tinha e fazia back-office para 40 autogestões, para ter uma ideia. Inclusive para o governo de Pernambuco, e era eu que cuidava dessa parte, que era back-office de plano de saúde mesmo, central de regulação, central de atendimento, negociação, enfim,
autorizações. E isso foi também um grande aprendizado. De lá eu saí em 2010, porque casei, nasceu a Duda, aí eu vivi um períodozinho sabático aqui, fiquei um ano no Rio, mas aí fui convidado para trabalhar numa empresa de gestão de crônicos, doentes crônicos, uma empresa pioneira no Brasil, que é a Axismed, hoje ela chama Atrix. Ela foi comprada pela Telefone Espanhola, fui diretor lá também. Nesse meio tempo, Pedro Barbosa, que era um vice-presidente do, da Fiocruz, também consultor na época do Gonçalo, e que me conhecia de longa data, me convidou para eu ser gestor aqui do plano de saúde da autogestão da Fiocruz, dos servidores da Fiocruz. Aí eu vim e estou lá, estou durando bastante. Cheguei em Você 2012. você tá correndo demais na tua história. É. Você para que você, ó, Ah, é, teve. você fica aí com compromissos depois da nossa gravação e você fica Não, não querendo tem terminar a nenhum. nossa gravação no meio Não da tem conversa, nenhum, hein, pô? nenhum. Eu ia te dizer também que surgiu a Unidas, né? Em É isso que eu queria te 2002. perguntar Em agora, pô. 2002, eu era gerente de planos de saúde e relacionamento com o beneficiário da CACI. Toda atividade de meio, negociação nacional, né? Políticas de negociação, central de regulação era minha, normatização e controle, relacionamento PNS, tudo era da minha diretoria. E aí, esse João Alfredo, o primo dele, que foi deputado, inclusive, foi o primeiro presidente do Comitê de Integração das Empresas Fechadas de Assistência à Saúde, que eram as autogestões ligadas ao setor público. E tinha uma outra associação, chamada Associação Brasileira de Serviços Próprios de Empresa, que era a Brasp, que juntava autogestões da Volkswagen, das empresas privadas. E aí eu fui, então, aí o João Alfredo falou, não, você tem que ir para o CIEPAS, porque lá é que acontece o estratégico da CACI. Eu falei, então vai você, que é o presidente. Não, tem que ser você, que é da atividade fim. Putz, eu ainda acumulei isso, cara. Fui para lá. Quando eu fui para lá, estava um movimento de juntar a CIEPAS e a Brasp. Aí eu vivi o momento de junção e fui o primeiro presidente da Unidas. Foi a criação da Unidas. Inclusive, a gente começou o movimento das objeções, começamos a fazer bom, já tinha, a Unidas já fazia bons congressos, a gente deu uma outra atitude dos congressos, e eu fiquei 2 mandatos lá, fiquei 4 anos como presidente da Unidas. Depois, a minha atual mulher, ela foi diretora no meu segundo mandato comigo, foi quando eu estava me separando e a gente acabou se casando, e depois de mim, ela foi presidente da Unidas também, por 2 mandatos. Eu costumo brincar que qualquer semelhança com Nestor e Cristina Kirchner é mera coincidência, né? Mas foi a história também. Pô, E, e então essa organização, essa Unidas aí, fez parte dessa casa aí por um tempo relevante, hein? foi um tempo relevante. E hoje eu estou lá ainda, né? Eu saí um tempo, quando eu fui para tempo, eu tive que me desincompatibilizar, mas quando eu voltei para a saúde, aí eu, depois de um tempo, uns E você tá no 4, banco ainda, Diniz? não, no banco sou aposentado. Eu fiquei 30 anos e meio no banco, né? Sou aposentado, no INSS, inclusive. Eu estou praticamente, se pensar bem, na minha terceira carreira, né? Melhor, eu fui bancário, fui varejista, né? E trabalhei na área da saúde, né? Então, eu tive essas 3 escolas. E, e a na Unidas também foi muito importante, porque eu vivi o momento em que a gente estava unificando a tabela, a gente fez a, a tabela junto com a AMB, era um momento de muita efervescência política, de muito atrito entre operadoras e hospitais, então a gente fez uma aproximação com a AMB, com o próprio CFM, com a ANAP, né, na época, com a Federação Brasileira de Hospitais. Então, era um trabalho bacana mesmo. E deu um pouco de projeção para mim também, né? Porque a gente fazia os congressos, o presidente acabava abrindo os congressos, então isso me deu uma network também
é bem legal na área da saúde, porque você vai para a reunião do Consul, a reunião do Consul, a ANS, todo mês, tem uma reunião lá não sei se é Consul que chama, Conselho Nacional de Saúde, não, acho que é Consul, não, Conselho de Saúde Suplementar, em que vão todas, o pessoal da FENA Saúde, ia Márcio Coriolano, ia várias Uhum. pessoas que eu conheci do mercado de saúde, né? E, enfim, e aí eu representava a Unidas, e fiquei 4 anos, então você acaba ficando conhecido no mercado da Abram, dos médicos, também dos próprios consumidores, beneficiários. Então foi essa minha história, mas principalmente essa minha saga de ter administrado um plano de 600 mil vidas. Quando eu saí tinha 600 mil vidas. E com toda essa dificuldade, está no Brasil inteiro, né? A Cassi tinha gerências no Brasil todo, tinha conselho de usuários, então era um cargo político, era difícil, e de estruturar e de fazer toda a regulação. O funcionário começou, os médicos começaram a falar que a Cassi, já foi um tempo que a Cassi era um bom plano, né? Começou a regular. Aí foi complicado, né? Você tem que regular, senão o céu é o limite, né? Como era antes, pagava tudo, né? Autorizava tudo. Então foi a minha escola. Aqui na Saúde é uma administração ainda mais complexa, por incrível que pareça, do ponto de vista de que a minha população é muito envelhecida, né? Tenho 33% mais de 60 anos, o mercado tem 14,8 só, o setor todo, 51 milhões de vidas. Então, isso traz mais complicação para a gente, não há concurso na Fiocruz há muitos anos, então não se renova, a população é Uhum. fechada, né? Então, a gente tem se esmerado muito em fazer gestão de saúde populacional, né? Porque senão não temos chance, nós temos que conhecer. A vantagem é que eu pesco no aquário, né? Eu tenho como conhecer bem a minha população. Então, assim como você, que é um médico moderno, a gente usa também ferramentas de inteligência artificial para mapear o risco dos 12.800 vírus que eu atendo. Eu sei hoje o risco de todo mundo classificado já. Quando chega um pedido de internação, o meu médico que vai dar autorização, ele já sabe o que aconteceu nos últimos 18 meses com essa pessoa, quantas vezes ela se internou, quantas vezes Pô, ela que passou por legal. socorro, quais são as condições de saúde dela. Então, a autorização fica uma coisa muito. Ela dispara alertas e fala lá para o meu time de enfermeira: esse paciente aqui é um paciente oncológico, vamos passá-lo para o programa de acompanhamento de pacientes oncológicos. Uhum. Aí a gente tem uma enfermeira do INCA, tem programas para fazer gestão, não deixar essa pessoa solta sozinha na rede, né? Ter bons parceiros na rede. Então, é isso que tem feito com que a gente esteja ainda tendo um plano equilibrado financeiramente, quando está todo mundo berrando. O nosso desafio é bem Eu maior fiquei com nesse uma sentido. dúvida aqui e Hum. aproveitar uma oportunidade aí dessa tua jornada, Diniz. Hoje a gente tem conversado muito dessa quase obrigatoriedade da gente não conseguir ter um cargo, uma função, um emprego durante toda a vida, né? Até pelo aumento de expectativa de vida e tudo mais. Você aí com essas três passagens, como é que foram esses recomeços para você? Então, né, a vida às vezes bifurcam, né? A gente não percebe sem querer que a gente e essas bifurcações transforma a pessoa que a gente vai ser no futuro, né? E Uhum. eu não sei, cara, porque quando eu entrei para o Banco do Brasil, eu já tinha sido bancário antes, do banco chamado Comércio e Indústria e da Caixa Econômica Estadual. Eu gostava de ser bancário, né? Mas você vê, dentro do Banco do Brasil, eu tive essa possibilidade de liderar uma associação recreativa, depois atuar numa área de varejo. Então, as coisas foram acontecendo assim, meio que como oportunidades que iam surgindo para mim, sem eu exatamente ter planejado que elas acontecessem. O mesmo aconteceu quando eu volto para o banco, né, e sou convidado para assumir a primeira gerência da Cacia, do Estado de São Paulo. Então, cara, para mim foi uma coisa.
Muito, talvez, eu não sei, se eu não passo uma ideia de muita ambição, de muito desprendimento, as oportunidades foram me surgindo e esses recomeços sempre foram momentos enriquecedores. E eu percebo que tudo que eu fiz, mesmo no varejo, eu, eu passei a utilizar também na área da saúde. Por exemplo, no varejo você usa a ferramenta chamada curva ABC, né? Que é a vera Uhum. diagrama de Pareto, em que você faz lá, hierarquiza lá suas despesas ou suas, e vê que 20% dos seus prestadores correspondem a 80% das suas despesas. Então, esses 20% você tem que estar são ferramentas usadas no varejo, né? O giro, né? Como é que é o giro, o tempo, esses indicadores de hospitais, de saúde. Então, mas sempre foram recomeços em que eu sempre tive o privilégio de contar com pessoas que me ensinaram, né? E eu sempre tive muita vontade de aprender e eu tive essa felicidade de encontrar pessoas. Eu não gosto de falar sorte, sabe? Mas porque eu acho que a sorte, de você ficar parado, a sorte não acontece, né? Então eu sempre buscava também, buscava fazer bem tudo o que aparecia para fazer, eu buscava fazer da melhor forma possível, nem que fosse para datilografar uma partida de um lançamento contábil bancário, né? Eu sempre procurava Uhum. fazer da melhor forma possível. E isso sempre foi uma coisa que trouxe até do seminário. Eu acho que tudo vem do. Eu acho que a gente meio que define a pessoa que a gente vai ser, até mesmo a formação do seminário, ela foi importante para mim, né? E foi trouxe alguns valores, né? Que eu acho que consideração. Depois do seminário, teve um distanciamento muito grande da religiosidade e até da espiritualidade. Como é que foram todos esses anos aí depois? Não, no meu caso, não foi, né? Eu ainda sou católico, um tanto vagabundo na minha fé, mas eu rezo todos os dias, né? Mas vou pouco à missa, né? Eu até brincava assim, eu falava, ó, eu assistia, no seminário, assistia missa todo dia. Ó, eu assisti umas 10 mil missas na minha vida já. Então eu tenho crédito para ir gastando aí vários domingos. Mas é claro que não é assim, né? Que é uma brincadeira muito boba, inclusive, com a fé, né? Mas eu tenho alguns amigos que eles ficaram muito desencantados com a igreja, sabe? Eu não, eu tenho uma coisa na igreja que me incomoda muito, que é a questão da pedofilia, sabe? Essas histórias me machucam muito quando eu fico sabendo. E eu acho que é um pouco de culpa da própria dogma da igreja, do celibato, sabe? Eu acho que os padres deveriam poder casar. Eu sei que isso envolve também o patrimônio da igreja, que é pequeno, mas eu acho que isso deve ser a próxima coisa que, se eu fosse o Papa Francisco, eu mexeria, sabe? Porque isso acho que detona muito a imagem da igreja, com essas revelações, esses escândalos de pedofilia que a gente vê em todo lugar, né? É um pouco por isso. Você pintou na sua cabeça aí se no seminário eu tive problemas desse tipo, né? Relacionado a padre, nenhum, né? Mas teve. E não demorava 120 meninos juntos, num dormitório dormiam 60 meninos, né? Quatro fileiras Sim. de camas, de 15 camas. Era um negócio que os padres eram muito radicais com isso, né? Qualquer pessoa que desafinasse isso, eles punham para correr. Punham no ônibus e mandavam de volta para cá. Porque não dá, isso aí viraria um Sim, tomate sim, sim, podre sim. numa caixa, né? Porque, e tem um problema numa época, inclusive, que os hormônios estão pululando, né? Os hormônios da sexualidade, né? Uhum. Na adolescência. E eu lembro que quando eu cheguei para o meu padre formador, né, padre Esaú, eu falei para ele, eu contei para ele que eu estava namorando, né? Ele falou, ó, eu ia ficar preocupado se você não tivesse vontade de se interessar por meninas, né? Isso seria pior, mas isso é normal. Só que isso é incompatível com o Uhum. celibato Escolha, né? e com a sua escolha, né? Você vai ter que escolher.
Isso aí, né? É a mesma coisa que falar, não, não, isso dá uma carga, deu uma carga em cima de mim, né? Só que eu estava apaixonado, pô. Como é que fazia, né? Imagina, 17 para 18 anos, ela tinha 15, o primeiro namorado dela, ela minha primeira namorada. A escolha não foi muito difícil, né? Não, não, mas daí eu fiz uma besteira, porque daí eu estudava no mesmo colégio que ela, mas ela estudava de manhã. Eu conheci ela num grupo de jovens que a gente formou no bairro onde a gente ia celebrar a missa, né? E aí depois a gente fez um grupo de jovens, o padre Esaú, a gente celebrava a missa, voltava, eu tocava violão nessa missa, ele voltava para o seminário e eu ficava no grupo de jovens, depois ia acompanhar até em casa, as meninas, cara, não teve, né? Ô, Diniz, Mas Padre Esaú já sabia já dessa tua história há muito tempo antes de você contar para ele, Diniz. eu acho que ele sabia, porque eu fui pego por 3 padres na cidade, porque depois teve desdobramento, já que você tocou nessa história, teve um desdobramento, porque eu fiquei com aquela cobrança, porque eu falei para ele, ele falou, ó, você tem que decidir, né? E a minha namorada, ela estudava de manhã no mesmo colégio, e eu estudava à noite. Aí ela mudou de estudar à noite para a gente poder namorar, escondido ainda, né? Então, nos intervalinhos da aula, ela estava um ano atrasada em relação a mim, né? Eu estava no segundo do ensino médio, ela estava no primeiro. Aí, então, a gente, pô, aí que o namoro ficou legal, né? Mas aí a diretora da escola me pegou namorando lá com ela e ela morava perto, ela era da paróquia dos padres. Ela foi lá contar para os padres, ó, o seminarista está morando lá. Mas aí ela mudou, o pai dela precisava dela que ela ajudasse lá no trabalho à tarde, e ela, à noite, sei lá o quê, ela teve que voltar a estudar de manhã. Eu aproveitei isso e falei, ah, então não vai, para terminar o namoro. Mas não queria, por causa da pressão do padre Isaú. Terminei, falei para ele, fiz a besteira de falar para ele assim, mas eu terminei o namoro, tá? Pô, que legal, pau. Só que no primeiro sábado que nós fomos celebrar a missa lá, e ela estava chorando lá no primeiro banco, né? Ah, meu amigo, eu voltei, aí não tive coragem de falar que eu tinha voltado. Aí foi aí que eu fui, a diretora me delatou, eu estava, de quarta-feira eu fazia um serviço de banco dos padres lá na cidade, era o dia que eu encontrava com ela, e aí um padre me viu de mão dada com ela, aí fiquei, teve jeito. Aí nesse final de ano eu peguei, ele já sabia que eu ia sair, ele me deixou arrumar um emprego no banco antes de eu sair. Era um emprego de 6 horas, né? Então começa assim. Aí no final do ano eu saí, e aí fui morar numa pensão, e aí Ô, mestre Diniz, eu estou aqui curioso, aqui continuando aqui nessa linha de polêmicas, ah, sobre sua indicação de livro aqui, A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos. é, 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 Vamos aquecer mais ainda essa nossa conversa. tá. Coloca aí sua Então, indicação. esse livro aí, ele mexeu muito comigo, sabe? Que quando eu fui fazer, inclusive, a minha dissertação de mestrado, eu fui avaliar por que que a CACI era levada para a justiça por reclamando cobertura assistencial. O cara que reclamava de reajuste, reclamava de credenciado, eu tirei essas ações. Queria saber só ações relacionadas, cujo objeto fosse negativa de atendimento assistencial. E aí eu classifiquei isso, tipo, 5 tipos, né? Então, o primeiro motivo foi cirurgia bariátrica. Olha que interessante. Por quê? Quando, nos planos pré-lei, não tinha cobertura para cirurgia bariátrica. Uhum. E também tinha uma indicação muito restrita, né? Mas só, e era de IMC acima de 40, o IMC acima de 35 com comorbidades, né? Só que os juízes, o cara lá, gordinha, com 32 de IMC, ele metia a caneta, né? E mandava pagar. Então, isso era um motivo de utilização. Não estava na cobertura ou não estava dentro do protocolo do próprio Ministério da Saúde. O motivo por medicamento, um dos medicamentos que reclamaram, era um medicamento chamado Avastin, que Uhum. era um medicamento que é usado para
doença macular relacionada à idade, não se Sim, usa sim, sim. isso? Né? DMRI. Sim, sim, sim. E era um uso off-label, né? Era um uso Sim. off-label, então, tanto que não era uma doença inicialmente indicada para isso. Aí nessa aí, eu fui ler o livro da Márcia Anjo, foi considerada uma das 25 americanas mais influentes, foi professora em Harvard, foi editora do New England Journal. E ela escreveu isso porque ela desmitificou um monte de coisa relacionadas a laboratório farmacêutico, entre outras, né, ela contava, por exemplo, a história do Neurontin. Neurontin foi um lançamento que foi lançado inicialmente para epilepsia. Mas daí o laboratório percebeu que o uso era muito restrito. Ele começou a pagar uns caras notáveis da academia para assinar artigos dizendo que o Neurontin era bom também para a síndrome da perna inquieta, que era bom também para a alopécia, né, que é a queda de cabelo, né? Uhum, uhum. E aí isso aumentou muito o espectro, o alcance da utilização do remédio, né? E eles venderam bilhões no tal do Neurontin, né? Quando alguém entrou com uma ação mesmo do FDA denunciando tudo isso, eles pagaram 4 milhões de dólares de multa. E ela ainda terminava assim, muito pouco perto dos 20 bilhões que eles faturaram durante o tempo que usaram endividamento. Então, e ela vai contando várias histórias. E se você você começa a ficar com raiva dos laboratórios, sabe? Claro que não é, não é. Ela fala, por exemplo, Ricardo, que 10 dos novos lançamentos, 7 são velhos sais com novos nomes e novos preços. Não são novidades Caramba. terapêuticas. É uma mudança, uma moleculazinha lá, mas não é a mudança. Então, e ela prova, ela dá os exemplos, então ela é E aí muito são legal. vários cases que ela vai Vários cases, narrando. ela vai falando, não é verdade que os laboratórios investem pesado em desenvolvimento de novos medicamentos. Quem gasta a maior parte do recurso no desenvolvimento é a universidade pública. O laboratório quase sempre entra na fase de teste clínico, entendeu? Então, eles gastam, ela prova que eles gastam bem mais com marketing médico, patrocinando congressos, jantares, cruzeiros, né, do que em desenvolvimento de novas drogas. Então, o que que justifica, por exemplo, eu sou muito crítico em relação a isso, um medicamento como esse que surgiu agora para atrofia medular espinhal, o Zolgensma, não sei nem falar o nome direito, né? Custar um tratamento 6 milhões de dólares. Ah, Uhum. desculpa, não justifica, sabe? Então, ela denunciou isso. É bom para exercitar a nossa. Ela fala até do assédio que é feito durante a formação dos estudantes de medicina, né? Ele já recebe, Pô, gostei, vou ler. leia, leia que você vai gostar. É muito importante, sabe? E, eu não quero ser militante contra os laboratórios farmacêuticos, né? Eu tenho muitos amigos aí que são dos laboratórios farmacêuticos, mas eu fiquei muito crítico em relação a isso. Mas é um livro que eu recomendo. Um outro livro que eu recomendo também, polêmico também, é de um espanhol. O livro chama São e Sal. Eu estou esquecendo agora o nome dele. Eu, deixa eu ver. Ele, Rua Revas. Juan Gervas, exatamente, Juan Gervas. Gervas. Ele desmitifica esses screening para câncer de mama, né? E acabou de aumentar. Nos Estados Unidos, eles diminuíram para 40 anos, o screening, que era acima de 45 anos, né? O protocolo para screening através de mamografia. Ele mostra que isso não é custo efetivo, isso traz mais malefício do que benefício. Da mesma forma como era o screening de PSA, né? Vamos que o Brasil Uhum. fazia PSA dos 80 mil funcionários dele todo ano, até que se descobriu que isso não era recomendável, não era nem recomendável. Muitos eram, muitos falsos positivos acontecem, e você vai acabar, né, despertando.
problema onde ele não existe. Ele dá dados estatísticos de espanholas e brasileiras, no caso do câncer de mama. Então, eu recomendo também. São e Salvo, Van Gogh. Eu gosto muito de ler esses livros da área da saúde, né? Eh, Especialmente, e falar a verdade, eu estou no meu escritório hoje, eu tenho até aqui, eu tenho dois livros do, do Michael Porter. Eu gosto muito, cara, sabe? Acho que era muito. São dois tijolões, né? Não me fez muita diferença do que fez. Eu não estou me lembrando o nome agora, eu me esqueci. É, hoje eu leio muito artigo sobre genética e farmacogenética, né? Então, mas eu já li muito livro sobre gestão em saúde. Tem, um livro do Inovação em Saúde, que é Inovação em Saúde, um americano que morreu. Para mim, é um dos melhores livros, sabe? Ah, o do que era de Harvard também, né? Isso, era de Harvard. Ah, como é que é o nome dele? Esse livro é muito bom, esse livro. Deixa eu ver, desculpa, eu vou levantar o. Ele era, por sinal, inimigo do Porter. Tem lá muitas fofocas em Harvard em Eu, relação eu, aos dois. muito desculpa. Clayton Christensen. Clayton Christie. Esse aí é muito legal. Aprendi É muito. muito bom mesmo. Esse livro é muito Muito, bom. Então, mas não sei se você quer. Então, o que que você está lendo atualmente? Eu tô lendo nada atualmente. Rapaz, Diniz, eu tô sem ler nada. Eu vou falar vou falar nada. Eu tenho lido muito a Bíblia. É, Eu ganhei a legal. Bíblia eu nunca consegui ler a Bíblia. E eu ganhei a Bíblia de uma paciente minha e eu venho impressionante, né? Como é que essa explosão aí dessa série do The Chosen, né? É, Trouxe uma, uma força e uma presença do cristianismo, né? é, Dentro do Brasil é impressionante, uma febre gigantesca. é, Mas mas é eu tô legal. sem ler nada de ficção, É, ultimamente. você sabe que eu voltei a ler é, um livro do Machado de Assis, cara, é, chamado Esaú e Jacó. É muito interessante. Mais coincidência, dois padres da minha época que chegaram, era Esaú. Uhum. Essa é uma história de- de dois irmãos gêmeos que começa contando que eles brigaram na barriga, né? Mas o do Machado de Assis é impressionante como ele é um talento. Você viu agora ele está sendo o autor mais vendido na Amazon, né? Uma, ma- É uma, mesmo? ameri- uma americana leu Memorial, não, não sei se é Memorial de AIDS ou Memórias Próximas de Brás Cubas, e ficou encantada. E ela fez um TikTok falando do livro. Hoje é o livro mais vendido na Amazon. E ela falou assim, ela quer aprender português, porque ela quer ler. E, né, o cara, não sei se eu li Dom Casmurro três vezes, né? É um livro, os livros dele, o jeito que ele escreve, com tanta citação, imagina, o cara não tinha Google, cara, né? Ele morreu em 1910, né? Impressionante. Que fenômeno que é o nosso amigo Machado de Assis. Acho que Não sabia aí desse momento aí internacional aí de vendas. acabou de sair. Se você der uma E googada aí, Machado de Assis na Amazon, você impressionante. vai Não, ver isso aí é impressionante como é que é a força do digital, né? também. Como é que uma americana fazendo uma postagem Fez consegue. com que ele fosse o livro mais comprado na Amazon. Memória? O Ah, livro acho que é estrangeiro. impressionante. É. E então, é muito legal. Mas eu gosto muito de ler biografia também. Eu li da Carmen Miranda já esse ano e li também, agora acabei de ler a da Dolores Duran. Também é muito legal. Mas duas histórias. Quem gosta de biografia.
Aí, né, e nessa pegada aí que você tá de que você tá falando aí, de best-seller de Machado de Assis, até da história das biografias, engatando um pouquinho aqui num questionamento que eu venho tendo muito aqui nessa jornada do canal. Hum, Você aí, dentro dessa tua jornada, olhando para trás e no momento que você está vivendo, o que é o sucesso para você? Sucesso para mim é ter amigos, sabe? Eu valorizo muito meus amigos. Eu gosto de colecionar amigos. Eu, eu não sei se é porque eu não tive irmãos, também, né? Então, sucesso é ser querido por meus amigos, poder trabalhar na área da saúde e poder, eu costumo dizer, deve ser minha frase, que não há nada mais gratificante que poder trabalhar pela saúde das pessoas. Você que é médico, aí o inverso, os médicos trabalham diretamente aliviando o conforto, né? Então, eu acho que, eu falei que essa frase não deve ser minha, porque tem uma coisa interessante daquele Bob Field, né? Roberto Campos, que foi Uhum, ministro um, um controverso ministro no governo militar, né? Ele escrevia artigo, todo artigo que ele escrevia, ele botava um provérbio chinês. Aí um dia um jornalista perguntou para ele assim: Pô, mas você tem um dicionário de de provérbio chinês? Ele falou assim: não, na verdade, a frase é minha mesmo, sabe? É como tem 1,3 bilhão de chineses no mundo, não é possível que um deles não tenha pensado o que eu pensei. Então, por isso que eu falo assim, ó, eu não sei, Zé, a frase não deve ser minha. Eu acho que eu cunhei, mas não deve ser, porque eu sempre lembro disso dele lá. Então, sucesso para mim, eu me sinto realizado profissionalmente, academicamente, né? E pessoalmente, né? Com a minha família e com os meus amigos, né? Eu acho que eu fui uma pessoa de privilégio, sempre tive pessoas que me acolheram, que me ajudaram, que me ensinaram. Acho que é por aí. Não sei se eu respondi o que você queria. não, respondeu perfeitamente, e eu acho que isso é um gancho aqui maravilhoso aqui para a gente fazer um desfecho de agradecimentos mil aí pelo seu tempo e a certeza que você é um profissional, um ser humano aí de exímio sucesso por todo o contato de pessoas que nós temos próximas e todos só têm elogios à sua pessoa e muitos que Imagina eu isso. conversei, que eu ia falar contigo, mandaram abraços e elogiaram e falaram que só iria ganhar aqui e todos aqui, os espectadores aqui, iriam ficar super satisfeitos com a tua jornada e você com toda a sua Então, humildade. tem outra frase que eu acho que eu criei, que ó, elogio de amigo não vale. Então você descarta. Não, mas isso é um Os amigos, problema, poxa os vida. amigos Você perdoam os construiu tanto nossos amigo, defeitos, poxa. né? Os amigos perdoam os nossos defeitos. Mas eu amo meus amigos. Mas de verdade, Diniz, queria te agradecer pelo seu tempo Eu que e pela agradeço, cara. oportunidade de você trazer um pouquinho aí dessa super jornada É, e tudo que você fez aí, construiu para auxiliar um mercado de saúde melhor. Faz aí é. tuas considerações Eu finais e de agradeço. verdade, obrigado Tá? pelo tempo. Não, eu agradeço por você ter me convidado, me sinto lisonjeado, mesmo honrado, e agradeço a oportunidade de divulgar a minha saga, a minha startup, né? E, e principalmente agradeço a sua generosidade. Você é uma pessoa do bem também, e a gente se conhece tão pouco tempo, mas esse papo foi tão prazeroso com você, como teria sido um amigo. Um grande abraço e mais uma vez obrigado. Viu? Valeu, gente. Diniz, obrigado. Obrigado Pessoal, a até você. terça-feira que vem. Fica com Tá? Deus. Tchau, tchau.